Olá, como estão todos? Sou Morita. Daremos início à segunda videoaula. Conheça o objetivo da vida ensinado no budismo. Como as aulas são gravações em vídeo, por favor, se houver dúvidas ou perguntas, peço que as enviem através de comentários na página de eventos e pelo Facebook. Vou dar continuidade explicando sobre o objetivo da vida ensinado no budismo. Gostaria de fazer uma breve recapitulação do que estudamos até aqui. Budismo se refere ao ensinamento de Buda. E Buda é o nome do grau máximo de iluminação, dentre os 52 níveis de iluminação existentes. No budismo, obter a iluminação é conhecer o princípio do universo. Este princípio não é o mesmo usado no mundo da matemática ou da ciência. O princípio a qual referimos no budismo é o princípio que fará toda a humanidade alcançar a verdadeira felicidade. Conseguir esta felicidade é justamente o objetivo da vida. Cada um vive em prol de alguma meta. Há pessoas que vivem para a família ou para criar os filhos, que dizem viver para ser jogador de futebol famoso e ter uma grande atuação, ou ser milionário, ou ainda casar com aquela pessoa. As respostas são diversas. Mas, na verdade, todas as respostas têm algo em comum, que é conseguir a felicidade. Por isso, o objetivo da vida de cada um pode parecer diferente, mas, na verdade, é comum para todos. Há pessoas que dizem que se sentem felizes quando estão fazendo refeições com a família. Outros se alegram em viver rodeado por dinheiro, e outros sentem felizes ao serem aclamados pela torcida numa partida de futebol, e aqueles que dizem serem felizes, casando-se com o amor de sua vida. A sensação de felicidade pode vir por meios diferentes, mas o que todos almejam é a felicidade. Por que temos que viver? Qual é o sentido em viver? A resposta é: para ser feliz. A resposta é comum a todos e única. Então, o que deve ser feito para ser feliz? Como os meios variam de uma pessoa a outra, cada um deve escolher o meio que lhe convier e buscar até que no final consiga alcançar o ponto de chegada chamada felicidade. É neste momento que a questão: por que temos que viver? Qual o sentido de viver? É solucionada. Porém, na realidade, há um grande defeito nesta lógica. É sobre isso que vou falar. Qual será esse defeito relevante? Para isso, quero que pensem da seguinte forma: cada um se esforça para ser feliz usando o seu respectivo meio.
Mas será que alguém já se tornou completamente feliz por esses meios? Na realidade, até agora não houve ninguém. Que absurdo, pensarão as pessoas. Como pode dizer que não há ninguém completamente feliz, se todos vivem para ser felizes? O que você está querendo dizer? Sem dúvida, é possível ser feliz. Eu não estou querendo dizer, por exemplo, que aquela pessoa que está chorando de emoção porque acabou de receber medalha de ouro nas Olimpíadas não é nada feliz. Quem pensa dessa forma é uma pessoa esquisita ou está com inveja. A imagem do atleta feliz por ter ganhado uma medalha de ouro contagia as pessoas que estão assistindo, fazendo-as felizes também. Mas pensem da seguinte forma: será que essa felicidade é uma realização completa, a ponto de nada mais ter que ser acrescentado ou tirado? Creio que não. Não é possível alguém dizer que concluí tudo, consegui alcançar completamente os meus objetivos. Podemos dizer mais, por mais que cada um se esforce para conseguir essa felicidade através do seu meio, na verdade, já existe aí uma estrutura que impede de ser completamente feliz. Em outras palavras, estamos dentro de um sistema que nos impede de ser completamente feliz. Por que será? Vamos adiante. Isso porque a felicidade é algo que somente poderá ser obtida com a comparação. Nós sentimos a felicidade principalmente quando comparamos a dois fatores. O primeiro fator é a outra pessoa. Ficamos contentes quando nos comparamos a outra pessoa e nos sentimos superiores, e tristes quando nos sentimos inferiores. Quando ganhamos no esporte, nos sentimos felizes e decepcionados quando perdemos. Muitas vezes vemos torcedores do time vencedor felizes e, em contraposição, torcedores do time perdedores irritados com a derrota. Por que conseguir uma medalha de ouro nas Olimpíadas deixa um atleta tão feliz? É pelo fato de ser muito difícil conquistar uma. É pelo fato de ter conseguido conquistar algo que as outras pessoas não conseguem. Encontramos uma felicidade imensa quando conquistamos algo muito difícil de ser obtido se comparado a outra pessoa. Felicidade é algo que sentimos quando nos comparamos a outras pessoas. Não me parece que as pessoas que se sentem felizes por terem filhos e netos sintam essa felicidade ao comparar com outra pessoa. Seria um tanto desagradável se essa felicidade fosse algo gerado por essa comparação, não? Ficaria muito estranho se pensasse que sou feliz
porque aquele casal não tem netos, mas eu tenho. Ou dizer que está contente porque o próprio neto é gracioso, se comparado ao neto de vizinho, que tem uma aparência desleixada. Nesse caso, esta pessoa está comparando com o segundo fator, isto é, com o seu próprio passado. Existem países que ficam tristes por perder a final da Copa do Mundo de futebol e outras que ficam felizes apenas por poder participar da Copa. A participação do Brasil é a coisa mais natural, e se não vencer, haverá pessoas que ficarão irritadas. Isso porque o resultado obtido no passado por esses países é diferente. Ficamos felizes quando melhoramos as médias da escola ou o próprio recorde esportivo, mesmo que esse estiver inferior a de outras pessoas. Ao contrário, mesmo que obtivesse um resultado invejado por outras pessoas, mas se a média estiver abaixo comparada com a sua própria média anterior, ficará decepcionado e triste. Ficará ainda mais feliz se for superior comparado a de outras pessoas e, além disso, como o seu próprio passado. Ao contrário, se comparar com outra pessoa e com o próprio passado, e ambos estiverem inferiores, terá a sensação de tristeza e decepção ainda maiores. Sentimos felicidade e infelicidade comparando com esses dois fatores, a outras pessoas e o próprio passado. Sabendo disso, podemos notar algo intrigante. Pensando bem, deparamos com um problema inconcebível. Se a felicidade é algo que só podemos obter comparando com outra pessoa e com o próprio passado, então significa que a felicidade não durará se não continuar sendo superada. Portanto, se não conseguir manter-se no estado de ascendência, subir para a direita na linha do gráfico, não terá como obter a felicidade duradoura. Isso é muito grave, não? Não tem como continuar superando e vencendo para sempre a outra pessoa ou o próprio passado. Não tem como conseguir isso. É por isso que eu digo que não é possível se tornar completamente feliz. Além disso, quanto mais feliz foi no passado, será mais difícil manter a felicidade. Pode acontecer que percebamos que, por ironia, a felicidade do passado, pelo contrário, torna-se a semente do sofrimento de hoje. Isso mesmo. Por isso, não houve ninguém que tenha se tornado completamente feliz. Quero falar mais sobre isso, mas por outro ângulo. Há uma frase de Bernard Shaw, um escritor inglês que recebeu o Prêmio Nobel, em que ele diz: há
duas tragédias na vida. Primeiro é a tragédia de não conseguir algo que deseja. Acho que isso a maioria das pessoas consegue entender. Uma pessoa que deseja passar no difícil exame da OAB tenta e presta por várias vezes, mas não consegue a aprovação. E se ela continua prestando insistentemente, isso é uma tragédia. Mas o Bernard Shaw diz que há mais uma tragédia na vida. Isto é a tragédia de conseguir obter algo que deseja. Se consegue obter o que deseja, deveria ficar contente e feliz. Não tem como pensar que seja uma tragédia. Naturalmente, deveria ficar feliz, mas ele diz que isso é uma tragédia porque gostaria que pensassem sobre isso tendo como exemplo o mundo da matemática. No mundo da matemática, há o grande enigma do último teorema de Fermat. Fermat foi um jurista francês de uns 300 anos atrás. Se era um jurista, então quer dizer que não era um matemático profissional, mas nos intervalos do trabalho gostava de descobrir teoremas, um atrás do outro. Era um gênio admirável. Porém, Fermat não tinha nenhuma intenção de contribuir para a expansão e progresso no mundo da matemática. Não mostrava nenhuma ambição em publicar teses para a academia, nem divulgar os resultados. Portanto, ele não deixou nada registrado para certificar as descobertas dos teoremas. Mas então, como foi esclarecido algo que não tinha registro? Na realidade, Fermat era uma pessoa desagradável. A Inglaterra era um país tradicional, com uma matemática de primeira categoria, onde viviam inúmeros matemáticos profissionalmente orgulhosos. Às vezes, Fermat escrevia cartas para esses matemáticos. A carta seguia mais ou menos com o seguinte conteúdo: consegui descobrir esse tipo de teorema. Desafio aos senhores se serão capazes de resolver. Era uma carta de provocação. Orgulho dos grandes profissionais não podia perdoar receber esse tipo de provocação de um matemático amador, ainda mais de um país de segunda categoria. Eles começavam a fazer a demonstração do teorema, sem dar a devida importância. Mas não conseguiam. Era mais difícil do que imaginavam. Enquanto eles usavam para demonstrar, chegava outra carta do desagradável Fermat. Ainda não conseguiram demonstrar o teorema? Era uma carta de cobrança. Então, eles se esforçavam seriamente, porém ninguém conseguia demonstrar.
E assim o tempo foi passando, e novamente chega outra carta do desagradável Fermat que dizia: dica número 1. Atitude irritante não é mesmo? Eles se empenhavam ainda mais, mas não conseguiam demonstrar. E Fermat continuava enviando as cartas. Dica número 2. Dica número 3. E assim, conforme recebiam as dicas, finalmente alguém conseguia demonstrar. Então Fermat desafiava com outro teorema para demonstrar. Então, que tal esse teorema? Dessa forma, eles estavam completamente à mercê de Fermat. Assim, os que eram considerados os matemáticos de primeira categoria tinham como adversário alguém que os excediam de longe na genialidade. Após a repetição desses fatos por muito tempo, os matemáticos profissionais ingleses começaram a olhar Fermat com mais consideração. Esse Fermat é impressionante. Nisso, a vida de Fermat chegou ao fim, e ele faleceu. Após o falecimento de Fermat, quando os filhos e netos estavam organizando, o escritório encontraram vários documentos escritos parecidos com teoremas. Reunindo todos, havia aproximadamente 50 deles que ainda não tinham sido reconhecidos oficialmente. Depois disso, os matemáticos se empenharam em demonstrar esses teoremas com grande interesse. Com a participação de muitos cientistas, os mistérios foram se desfazendo um a um. Porém, restou um teorema que ninguém conseguiu solucionar até o fim. E esse teorema ficou conhecido como o último teorema de Fermat. Este teorema é o que não conseguiram demonstrar de forma alguma. Assim como nos outros teoremas, Fermat tinha escrito no canto do caderno que esse teorema foi demonstrado. E isso se tornou a semente do sofrimento dos matemáticos posteriores. Como ninguém conseguia demonstrar, resolveram colocar um prêmio muito grande para quem conseguisse solucionar o tal teorema. O primeiro que conseguir demonstrar esse teorema levará o prêmio. Mas esse prêmio não era um valor qualquer, daria para passar uma ou duas vidas inteiras só na diversão. Nisso, apareceram várias pessoas que queriam ficar ricas rapidamente, e as que ficavam na espreita para conseguir a virada num tiro só. O importante era ser o primeiro a solucionar o teorema. Alguns cientistas se dedicaram, deixando de lado o trabalho e a vida pessoal, para demonstrar, mas era difícil. O teorema era tão insolúvel que não foram poucos os que desperdiçaram a vida por causa disso. É a tragédia de não conseguir obter o que deseja, não é?
E aos poucos, os cientistas mais sérios começaram a dizer: não se envolvam com o último teorema de Fermat. Então, qual será o desfecho desse problema que afligiu o mundo da matemática e o objetivo da vida ensinado no budismo? Como já chegou o horário, falarei sobre isso na próxima oportunidade. Enviarei um link especial para aqueles que quiserem ouvir a continuação dessa videoaula. O vídeo estará disponível por uma semana. Inscrevam-se através da página específica pelo seguinte procedimento. Os usuários do Ustream poderão encontrar o link no espaço onde está a instrução sobre o canal do Objetivo da Vida e também no espaço de comentários. Os usuários do YouTube poderão se inscrever pelo link indicado na tela. Caso não consigam acessar, por favor, enviem um comentário ou mensagem dizendo que não conseguiram encontrar o link e poderei ajudar nos procedimentos. Inscrevam-se já. Estarei aguardando. Até a próxima videoaula.